meus reis. Te amo, te amo, te amo com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo com todo o meu ser. Irei onde quer te levar. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Seja feita a Tua vontade nesse lugar. Que o Teu plano para essa noite seja executado na plenitude. Que a Tua palavra alcance os corações. Que o Seu Espírito transforme. E que o Seu poder seja a diferença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque estamos aqui para Te agradar, para Te adorar e para exaltar o Seu nome. Muito obrigado. Vocês podem sentar. Boa noite, gente. Paz. Obrigado, louvor. Você pode ficar comigo, Gli? Você está animado para essa noite? Eu estou muito animado. Cadê aquele bannerzinho do tema? O tema dessa noite é ser. Amém, irmãos? O que é ser? Eu pensei um pouco sobre isso essa semana. E Deus compartilhou comigo alguns textos que eu queria dividir isso com vocês. E eu creio que chegaremos num bom lugar nesse primeiro período, amém? Deus falou muito comigo sobre a diferença entre você tentar fazer algo para ser e você ser algo por isso fazer. Nós nos movemos em Deus, fazemos as coisas que precisamos fazer, seguimos os princípios da palavra, porque somos alguém, porque somos alguma coisa nele. Porque somos algo em Deus ou alguém em Deus, temos a capacidade de fazer aquilo que Ele mandou. Nós não fazemos para conseguir ser, porque somos, temos a capacidade sobrenatural de executar o que a Bíblia fala, o que Ele fala conosco, o sonho que Ele coloca no nosso coração. Podemos cumprir por quê? Porque somos. O nosso ser pertence a Ele. Somos dEle. Somos parte dEle. E porque somos capazes de fazer tudo aquilo que Ele tem colocado em nossos corações. E para começar, eu vou começar com Mateus no capítulo 20. Eu vou ler a partir do verso 26. Diz assim: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o que serve. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio à terra para nos salvar, Ele veio para nos servir. Ele não veio para fazer a própria vontade, Ele não veio para fazer. Ele veio para ser alguém, para ser aquele que resgatou a mim e a você e a todo aquele que crê nesta palavra. Hoje a gente olha para o Evangelho, a gente olha para o mundo, e esse consumismo do mundo atual
dá a entender e faz parecer que termos algo ou conseguimos fazer coisas nos torna uma pessoa melhor, ou nos torna alguém mais poderoso, ou como ele usa a expressão aqui, né, ser o primeiro, ou ser o mais importante. Mas não existe essa importância diante de Deus. Todos somos iguais. Diante do trono de Deus, todos nós somos iguais. Temos a mesma importância. E uma importância a ponto dele ter dado o próprio Filho por mim e por você. Não existe competição no reino de Deus. Por quê? Porque cada um corre a sua jornada. Não adianta eu olhar para o irmão, ou olhar para a situação, ou olhar para o mundo e falar como esse povo tem prosperado mesmo fazendo coisa errada. Lá no Salmo 34 diz, não se preocupe com isso, faça a sua jornada. A minha jornada depende daquilo que eu entendo. E quando eu entendo quem eu sou, não importa se eu olho para o problema, se eu olho para o desafio, se eu olho para a injustiça, eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu vou para o livro de Marcos. Marcos 9, 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. Nós temos um mandamento, nós temos uma instrução, nós temos um livro que nos guia a fazer aquilo que precisamos fazer. Não estamos nessa terra para ser a pessoa mais importante. Estamos nessa terra para exaltar o nome mais importante. Temos uma missão, um comissionamento. E a gente precisa entender quem somos, para que toda essa vaidade humana que morreu na cruz não nos atormente, não nos tente. Fomos libertos, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E já que somos uma nova criatura, vamos lá em Gálatas, no capítulo 6. Obrigado, Pai. Gálatas 6, 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Aqui, Paulo falava num contexto de uma aliança que estava mudando. Falava para judeus, não importa a circuncisão. Mas, na verdade, não importa nada. Não importa quem a gente era, não importa de que família a gente veio, não importa de que contexto social. O que importa é que hoje somos uma nova criação. Quem nós somos? Uma nova criação. Qual é o nosso ser? É um ser recriado, transformado, que vive uma outra realidade daquela que vivemos outrora. Não importa se a gente já fez ou aconteceu, não importa o nosso passado, não importa o passado da nossa família, não importa se eu errei hoje antes de chegar no culto. Se eu entendo quem eu sou, tudo isso passa. Deus me perdoa, eu encontro misericórdia, eu alcanço graça e posso transformar a minha vida. Mas primeiro eu preciso saber quem eu sou. Eu e você somos filhos de Deus, amém? Eu e você fomos transformados por essa palavra. Eu e você temos o poder para pregar, anunciar e transformar situações. Mas se a gente não entender quem nós somos, podemos ser tentados a querer ser o primeiro, achando que quanto mais alto de alguma referência estatística eu conseguir ser, eu me torno uma pessoa mais importante. Mas Deus quer aqueles que estão prostrados diante dele. Referências humanas não determinam nada sobre nós. Títulos, cargos, poder, dinheiro, recurso não representam nada sobre nós. Mas quando entendemos quem somos,
tendo ou não tendo essas coisas, sabemos a nossa posição em Deus. E quando começamos a praticar os princípios de Deus, os princípios de Deus são eternos. Se eu pratico a palavra, o resultado vem. É impossível que não venha. Mas quanto mais eu faço a vontade de Deus para a minha vida, coisas chegam, situações se transformam, avanços acontecem. Mas não porque eu quero ser maior do que alguém, mas é porque eu quero que Deus seja exaltado nessa terra. Porque eu sei quem eu sou. Eu não vou ser tentado por aquilo que eu recebo da parte de Deus, mas eu vou usar isso para investir na obra, para fazer o reino avançar, para fazer o meu chamado, o meu ministério, para alcançar pessoas, transformar vidas. E isso não vai ser uma tentação para mim, porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é, irmão? Repita comigo: eu sou filho de Deus, uma nova criatura. Tendo ou não tendo aquilo que eu quero, eu continuo sendo filho de Deus. Mas eu sei que praticando essa palavra, tudo que Ele prometeu vai acontecer na minha vida. Eu creio nessa confissão, irmão. Eu creio, em nome de Jesus, assim será. Vamos para 1 Coríntios, por favor, no verso 13. Capítulo 13. Todo mundo aqui conhece esse texto? E ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo a ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. E hoje, lendo esse texto, Deus falou para mim. Quando eu comecei a ler o verso 4, eu parei. O amor é. O amor é. O amor, ele é alguma coisa. Não importa aquilo que a gente faz, se a gente não for. Se a gente não crer naquilo que a gente está fazendo, se a gente não entender o amor que habita dentro de nós, se a gente não souber quem nós somos, o que a gente faz não vale de nada, não tem proveito. Porque o amor, ele é, depois ele faz. Porque o amor é, ele tem uma ação correspondente. Coisas, fazer coisas, não transformam vidas. Esse texto é perfeito porque ele fala, cara, mesmo que eu me dê para morrer por alguém, se essa atitude não for baseada em quem eu sou, e isso não manifestar o amor de Deus na minha vida, isso não representa nada. Por quê? Porque não é o que a gente faz, é quem somos. E entendendo quem somos, fazemos e cumprimos a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não vou seguindo ler esse texto, porque a gente já conhece, mas o que eu queria destacar aqui é, o amor, ele é. E esse amor que habita dentro de nós, ele precisa primeiro existir e se manifestar, aí sim, através de atitudes que vão fazer com que a gente avance, ajude pessoas e represente de fato o reino de Deus nessa terra. Mas eu vou repetir, não é porque fazemos, é por quem somos. Porque eu entendo a minha posição de filho de Deus, porque eu entendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que me restaurou, me transformou numa nova criação. Tudo aquilo que eu fizer vai ser bem sucedido nessa terra, porque vai ser feito através da fé em Cristo Jesus na minha vida. Amém? Vamos agora para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Aqui, o profeta Samuel estava escolhendo
aquele que seria ungido rei. E ele começou a ver os filhos de Jessé, homens que visivelmente eram preparados para assumir aquela posição. Até o momento que o Senhor fala com ele: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. Ele falava de Abinadab. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Podemos visivelmente ou aparentemente ocupar posições de autoridade, ocupar posições onde dá-se a sensação de que somos o primeiro, mas isso não significa nada diante de Deus. Uma coisa é verdade: podemos ocupar uma posição de autoridade diante dos homens, mas se o nosso coração não estiver alinhado, se não formos aprovados por Ele, de nada vale. Davi estava lá cuidando das ovelhas, atrás das malhadas, mas o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Ele era, antes de começar a fazer qualquer coisa referente ao que Deus tinha para ele. Se tem um homem na Bíblia que sabia quem era Davi. Davi é um grande exemplo de homem de Deus. Irmãos, não é o homem que faz nada na nossa vida. Quando a gente olha para a realidade do mundo atual, tudo é muito visível, tudo é muito comprável, tudo é muito palpável, tudo virou publicidade. A gente pode sim ser tentado a pensar que ações ou artifícios humanos vão nos promover em alguma coisa, mas é Deus que faz, é Deus que transforma as nossas vidas. Deus não vê como o homem vê. O homem, ele olha para a aparência, mas Deus sempre vai ver o nosso coração. Ele sempre vai ver o nosso coração. Isso nunca vai mudar. Vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos ler um trechinho um pouco maior agora, amém? Eu vou ler do 1 ao 8. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, ou alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui é Paulo falando. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual ao Deus algo com que qual podia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que tenhamos o mesmo sentimento daquele que nos salvou. Que sigamos o exemplo do nosso Salvador. Sejamos alguém que quer viver para fazer a vontade dele. O ego humano, a vaidade humana ficou na cruz. Quando eu e você declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, esse tipo de sentimento não pode mais nos tentar. Temos poder, temos capacidade em Deus para resistir e falar: eu viverei o que Deus tem para a minha vida. Eu prefiro ter o meu coração alinhado e reconhecido por Ele do que tentar conquistar qualquer coisa que não venha dEle.
Mesmo que a gente obtenha êxito, irmão, em conquistar algo que não nos pertence, através de uma atitude humana, ainda assim o Criador não está nos aprovando. Do que vale uma posição humana diante do não reconhecimento do nosso Pai? Quem nós somos? Quem é o nosso ser? Eu sou filho de Deus. Não importa o que aconteça nessa vida, a principal coisa para um filho de Deus é querer ser reconhecido por Ele, é querer agradar ao Pai. Quando achamos esse sentimento, irmão, a gente entende que nada mais importa. Falamos muito sobre o que é prosperidade, o que é ter e o que é não ter. E muitas pessoas têm um conflito moral entre não entender o que podem ter, por achar que a humildade é não ter coisas. Mas o sentimento é esse. As coisas não importam diante de agradar ou não a Deus. Ter e não ter não muda esse sentimento de querer todos os dias agradar a Deus. Mas sabemos que a vontade dEle é a nossa prosperidade. Nós sabemos que a vontade dEle é o nosso avanço. Mas o sentimento é de ser filho. Eu não quero nada que não venha dEle. Eu não quero nada que eu precise fazer algo errado, que eu precise fazer algo que o desagrade para ter. Esse é o sentimento. Isso é saber quem somos. Não é evitar ter por medo de desagradar a Deus, mas é tendo ou não, continuar agradando, continuar amando, desejando avançar. E certamente, irmãos, a palavra não volta vazia sempre que cumprimos os princípios dele. Aquilo que ele falou para as nossas vidas vai acontecer. Em momento nenhum eu estou dizendo para que você não deseje avançar. O que eu estou dizendo é, não ache que avanço. Vou reformular. Não há nenhuma forma de avançar sem agradá-lo. Conquistar coisas não vai agradar ao Senhor. Mas através do Senhor podemos conquistar tudo aquilo que Ele colocou nas nossas vidas. Amém? Eu queria chamar o louvor. Obrigado, Pai. E eu vou para o último texto. Vocês abrem comigo, por favor, em Mateus 19. Mateus 19, 16. Vamos ler alguns versos aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso tenho obedecido. O que me falta? Esse jovem, irmãos, ele conhecia as Escrituras, mas ele tentava fazer para ser. Ele achava que o que ele conseguia externar nele era a resposta para a vida dele. Mas Jesus continuou. Disse-lhe... Cadê? Perdão. Opa. Jesus respondeu, 21. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aí o texto continua. Jesus começa a dar uma lição sobre o que é, como o amor ao dinheiro pode roubar a salvação. Mas o ponto aqui era,
Quantos daqueles discípulos que estavam ali largaram tudo quando Jesus disse somente vem? A questão aqui não era o quanto ele tinha de dinheiro. A questão é que ele tentava fazer para ser, mas o coração dele não estava no lugar certo. Depois o próprio Pedro fala, largamos tudo para seguir você, Senhor, e o que seremos de nós? Quando a gente pensa na história da pesca maravilhosa, eles pescaram todo aquele barco e Jesus, depois que o barco estava na praia, ele falou, vem. Eles largaram tudo lá e foram atrás de Jesus. Não é o que se pode ter, é quem desejamos ser, uma vez que aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas. Precisamos aceitar esse novo ser, essa nova criação. Não nos comportamos mais como éramos antes. Não vai funcionar. Muitas vezes ficamos travados em coisas. Não obtemos os resultados que desejamos, porque ainda tentamos fazer da maneira antiga. Achamos que tentar mostrar que está certo, tentar gerar resultados é a resposta, quando a fé verdadeira vem do coração. Seguir as instruções de Deus para nós sempre será a melhor resposta, sempre será o melhor caminho. Tudo aquilo que tentamos fazer na nossa própria força, infelizmente, vai fracassar. Vocês podem ficar de pé? O meu objetivo nesse momento da mensagem, irmãos, é falar para vocês. Somos filhos de Deus. Precisamos agir como filhos de Deus. Confiar no Criador, confiar no nosso Pai. Confiar naquele que deu o seu próprio Filho por nós. As estratégias antigas, achar que na nossa própria força podemos gerar algum resultado positivo, vai fazer com que continuemos andando em círculo. Mas a partir do momento em que coisas não importam, mas a vontade dele é o nosso guia, através do caminho que ele preparou para nós, tudo aquilo que os nossos corações desejam vão se cumprir. Amém? Eu queria fazer alguns convites. O louvor pode começar a puxar a música. Se você está aqui essa noite e sente que não consegue se reconhecer em Deus, encontrar esse cerne, conseguir responder quem sou eu, e se sente perdido e preso num ciclo sem resposta. Eu sei que é um apelo difícil, mas a unção está aqui para dar resposta à palavra que foi pregada. Se você está aqui e não consegue achar o caminho para aquilo que Deus tem para a sua vida e se sente perdido, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Se você recebeu com a palavra, se você acha que não faz sentido, não tem problema. Mas eu quero dar essa oportunidade, porque eu sei que a unção de Deus, ela é poderosa para quebrar todo jugo. Se você está aqui e não consegue responder a essa pergunta, o seu ser é filho de Deus? Você se entende como filho de Deus? Você consegue responder essa pergunta tranquilamente? Se você está aqui e não sabe responder isso, também queria que você viesse à frente. A gente vai tocar esse louvor. Eu vou orar pelo nosso irmão. Mas se você quiser vir aqui, porque você não está achando o caminho, você ainda pode vir. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo.
todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Eu farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Com todo o meu ser. Onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça. Direi. Pai, obrigado, Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. Eu creio que a palavra ministrada alcançou corações. Em nome de Jesus. Todos que estamos aqui, Pai, entenderemos a cada dia quem somos em Você. Viveremos a Tua vontade para a nossa vida. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Seja feita a Tua vontade na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.